Profcast 1, com a palavra o professor Agnes Saraiva. Trilhas de Futuro Educadores é um projeto do Governo do Estado de Minas Gerais, que oferta aos servidores e outros profissionais da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, gratuitamente, cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação, na modalidade Educação à Distância. A Fundação João Pinheiro, referência em pesquisa, ensino e extensão, foi credenciada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para ofertar alguns cursos de aperfeiçoamento do projeto Trilhas de Futuros Educadores. Um deles é o curso de Educação em Direitos Humanos. Quem assumiu a responsabilidade pela construção desse curso, no âmbito da Fundação, foi o Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, o EGED. O Profcast foi concebido como um recurso pedagógico de um dos módulos do curso de Educação em Direitos Humanos do projeto Trilhas de Futuros Educadores da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, mais exatamente do módulo destinado à reflexão sobre o projeto político-pedagógico da escola como instrumento de política e de gestão. Você, estudante-professora, estudante-professor do nosso curso, terá então a oportunidade de escutar as reflexões de outras professoras e outros professores sobre a temática do nosso interesse nesse momento, mas também as reflexões de pesquisadoras e pesquisadores que já atuaram na educação básica por muitos anos e assumiram responsabilidades de gestão escolar. O convidado do primeiro episódio é Agnes Saraiva. Ele é licenciado pela PUC Minas, se licenciou em 1986. Tem mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e doutorado em Educação pela UFMG. Foi professor da Rede Municipal de Belo Horizonte entre 1986 e 2022. Atuou na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais de 1990 a 2010 e também na Rede Privada de Ensino de 1992 a 2010. Foi diretor de uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte por 2 anos. Hoje ele é pesquisador da Fundação João Pinheiro. Então vamos lá, Agnes, bom dia. É um prazer receber você para essa conversa, Agnes. Você se licenciou pela PUC Minas em 1986. Ao longo da sua formação inicial para lecionar, o projeto político-pedagógico foi objeto de estudo? Você ouviu falar disso na universidade? Se sim, o que foi que você aprendeu sobre esse instrumento? Naquela época, a gente estava estudando ainda no final da ditadura. Então, entrei na universidade em 83 e concluí em 86. Então, estava no final da ditadura, então esses temas ainda não eram debatidos no âmbito da formação. A gente tinha outras discussões pedagógicas que eram tentar entender o papel da escola até como reprodutora das relações sociais, das desigualdades, e não trazia discussão ainda sobre essa democratização da escola, da participação dos atores que envolvidos na escola. Então não era essa a temática principal, apesar de que já havia um burburinho no meio da comunidade escolar, né, dos professores, pesquisadores, na necessidade de ter instrumentos que melhorem a participação das comunidades no âmbito das escolas. E quando foi que você ouviu pela primeira vez essa palavra, projeto político-pedagógico? Você se lembra? Lembro-se, foi na rede estadual, Rede Municipal de Ensino, quando no âmbito da escola plural, esse debate sobre democratização da escola ampliou-se, virou naquela época um movimento para que as escolas começassem a construir seu projeto pedagógico, seu projeto político-pedagógico, registrasse esse projeto e utilizasse ele como uma espécie de roteiro, de guia para as suas ações pedagógicas. Porque um dos princípios da escola plural é a autonomia da escola para produzir conhecimentos a partir da relação entre a unidade escolar com o seu entorno, com a sua comunidade. Então, havia por parte dos gestores municipais naquela época de que as escolas organizassem os seus PPPs. Então, foi aí que... Isso foi anos 90, início dos anos 90, ainda antes da LDB. Foi em 94, 95, né, a LDB de 96, final do ano de 96, então, mas a Prefeitura de BH já discutia isso. Então, já era uma pauta
foi um período de muita efervescência de debate sobre reformas educacionais no âmbito da prefeitura, e a construção do PPP era uma das pautas que estava naquele momento. Uhum. E você é uma pessoa privilegiada mesmo para a gente poder conversar, porque você esteve em todas as redes de ensino possíveis aqui na região, né? Em 3, né, pelo menos, na Municipal de Belo Horizonte, na Estadual de Minas Gerais e na rede privada, e por muitos anos. Uhum. Qual foram as vivências de projeto pedagógico, de construção, os tipos diferentes de construção que você vivenciou ao longo dessa longa jornada como professor? Então, na rede privada, essa não era uma discussão. Participação não é um tema da rede privada. Ela trabalha numa outra perspectiva. A participação da comunidade escolar é muito para ser ouvida sobre quando os alunos têm algumas dificuldades, alguma demanda por parte da família em relação ao relacionamento entre professores e estudantes. Então, essa gestão democrática, participação no projeto político da escola não é a pauta. Na rede estadual também não havia, naquele momento, quando eu saí em 2010, não se debateu. Eu trabalhei em várias escolas da rede estadual, trabalhei em Areias, trabalhei em Ribeirão das Neves, né? Trabalhei até no interior de Minas Gerais, no bairro de Jequitinhonha, na periferia de Belo Horizonte. Em uma das escolas que eu trabalhei, esse tema da discussão do projeto político-pedagógico era pauta. Aonde que aconteceu isso? Na Prefeitura de Belo Horizonte. Em quais gestões? Na gestão do prefeito Patrício Ananias, na gestão do prefeito Célio de Castro e do prefeito Fernando Pimentel. Depois, na gestão do prefeito Márcio Lacerda, reflui essa discussão. Essa discussão deixa de ocupar a agenda. Outras discussões passam a fazer parte da agenda das escolas municipais, da rede municipal de ensino. Então, foi na Prefeitura de BH que participei ativamente nas escolas que eu trabalhei, tanto no momento que eu fui diretor, quanto na maioria do tempo que eu fui professor. Em todas as escolas havia sempre discussões, a gente revisava os PPPs, atualizava os PPPs. Quando foi implantada a EJA, a gente construiu o PPP da escola, voltado para a EJA, para o terceiro turno da EJA. Então, na prefeitura que essa temática sempre foi recorrente. E como que vocês faziam para construir dentro da prefeitura? Como que era assim, o processo mesmo de construção? Como que vocês começavam esse processo? Como que desenvolviam? Como que concluíam para ter essa primeira versão do projeto político-pedagógico da escola na rede municipal? Como é que vocês faziam? Vinha uma orientação no sentido de colocar, olha, tem alguns pontos que precisam ser tratados, né? Precisam ser tratados da participação da comunidade escolar, precisa ter uma discussão sobre isso. Então, primeiro, era uma assembleia, normalmente acontecia uma semana ou alguns dias, e aí reunia-se por núcleos, núcleo dos pais, núcleo dos estudantes, núcleo dos professores. Então, a gente era debatido por núcleo. Depois fazia-se um plenário, uma assembleia final, e cada núcleo tinha um conjunto de questões que precisavam discutir, escrevia-se um relatório com as propostas, essas propostas depois eram levadas para um plenário e ali era votado, era passada proposta por proposta, votada até chegar no documento final. Então, a ideia era essa. A orientação era de não ter um texto básico enviado pela prefeitura para tentar deixar que a comunidade escolar fale. Ela construa a partir das suas próprias demandas aquilo que ela tem necessidade. Então, era essa a proposta, né? Uma coisa construída de baixo para cima, né? Envolvia uma participação ativa mesmo das comunidades, era sempre um processo muito interessante de participação. E os documentos, realmente, eles expressavam aquelas demandas que a comunidade apresentava. Então, nesse ponto, foi um processo bastante interessante. E até quando eu trabalhei na rede municipal, antes da pandemia, ainda aconteceu algumas vezes
a gente revisar uma vez por ano, no final de ano, a gente revisava, tinha uma assembleia, e a assembleia revisava o PPP. Então, para que ele não caísse no esquecimento, não ficasse engavetado. Fosse sempre revisado, porque ele orientaria as ações pedagógicas, político-pedagógicas da escola. E Agnes, você disse que na rede privada não tinha, provavelmente a diretora fazia isso, esse documento formalmente para constar, vamos supor assim, ou apresentar para algum pai que pedisse, suponho eu, mas e na rede estadual? Porque a diretriz é que cada escola tem o seu PPP. Esse documento não existia, ou você não tinha conhecimento desse documento, ou ele era feito pelo diretor ou pela diretora? O que você acha que acontecia com esse processo ali, que ele não aparecia? Eu sempre tive uma participação muito ativa dentro das escolas que eu trabalhei. Todas elas eu sempre procurei participar de todos os eventos, no sentido de tomar conhecimento das atividades, me envolver diretamente nas atividades pedagógicas, porque eu entendo a necessidade de ter essa relação extra-classe, no sentido de que a escola possa melhorar a sua capacidade de ensinar, de construir conhecimentos coletivamente ali. Muito bem. Na rede privada, a gente nunca ouvia falar, não era uma preocupação, isso não chegava à sala dos professores. Né? Na rede estadual, provavelmente tem documento. Agora, normalmente ele era construído porque tem as supervisões e as vice-direções, às vezes eu via o pessoal da supervisão ajudando a direção a construir um documento de referência sobre essas questões. Mas não era uma construção participativa. Às vezes era aprovada no colegiado. A gente sabia que às vezes discutia no colegiado, mas não havia um movimento para a construção do PPP, porque as diretrizes escolares parece que elas eram mais relevantes que vinham da secretaria, das superintendências regionais, do que as diretrizes que a comunidade pudesse escolher. E tinha pelo menos algum momento de apresentação desse documento para vocês, uma entrega de uma cópia, alguma coisa assim, ou nem isso? Na rede estadual, não. Nos 20 anos que eu trabalhei na rede estadual, nunca aconteceu em nenhuma das escolas que eu trabalhei em 1, 2, 3, trabalhei em 4 escolas. Em uma das 4 escolas que eu trabalhei, 5 escolas. Em uma das 5 esse documento foi publicizado. A gente agia e aí na rotina da escola você tem problemas de relacionamento com os estudantes, com os colegas, problemas com relação a avaliação, e aí você não sabia que essas coisas eram definidas de forma, vamos dizer assim, sem um documento de referência. E o PPP poderia ajudar a gente a resolver essas questões. Ele poderia, por exemplo, como nós vamos enfrentar a disciplina aqui? Quais são os problemas disciplinares que nós temos no dia a dia da escola? O PPP poderia dar algumas diretrizes de como proceder, os procedimentos, como os processos de avaliação, os processos de recuperação, que a escola poderia construir a partir da realidade dos seus estudantes, respeitando a legislação, evidentemente, porque um PPP não pode contradizer a legislação. No entanto, ele poderia ajustar a legislação à realidade local, à realidade da comunidade escolar. E não tendo, você ou usa a legislação ou você tenta improvisar alguma questão. Então, a rede estadual era muito dessa forma. Era isso que eu ia justamente perguntar, como fazer um plano de ensino, como fazer um plano de aula enquanto professor, sem um projeto político-pedagógico, né? Sem esse documento orientador, e um plano de ensino e um plano de aula que faça sentido para aquelas pessoas que estão ali como alunas ou como alunos. Por isso que não chama projeto político-pedagógico. É uma política pública, que é a política educacional. Você tem que equilibrar a relação de construção de conhecimento entre a realidade da comunidade escolar, com o estudante que você trabalha, e na rede estadual a gente trabalha com estudantes provenientes das famílias mais pobres, de famílias que moram em aglomerados, em áreas periféricas, de famílias monoparentais, com pais com baixa escolaridade, a maioria são jovens negros, pobres,
E aí você constrói conhecimento de que forma? Se você não tem uma diretriz, você tem as normas que vêm da Secretaria Estadual de Educação, suas portarias, suas regras, mas elas são universais, vale para uma escola que está no centro de Belo Horizonte ou uma escola que está na periferia. E são públicos diferentes. Então você precisa ler essas normas e ajustá-la a partir de uma negociação na comunidade escolar, envolvendo os atores envolvidos no processo educacional. Não tendo isso, fica a autonomia do professor. O professor é que vai decidir. Então, o que eu vejo muitas vezes? O professor faz uma lista de conteúdos, ele já segue, vejo via professores, que ele utilizou durante muitos anos. Ele sempre pegava uma antiga quinta série, hoje sexto ano, então ele pegava o sexto ano A, B e C, que havia uma informação com base em critérios que deveria estar no PPP, qual era o critério de informação. Então, o critério era de os alunos melhores ficavam na turma A, B, e assim sucessivamente. Eu pegava 3 turmas e aplicava o mesmo exercício ano após ano, só reproduzia, na época era o stencil, né, álcool, né, e ele reproduzia o mesmo exercício e aplicou durante anos sucessivos as mesmas atividades. Então, isso significa que a preocupação em construir o conhecimento a partir do processo educacional não havia. E como não tinha PPP, para ajudar esse professor a repensar suas atividades pedagógicas, a fazer o diferente, porque são turmas diferentes, inovar nas suas ações de sala de aula, isso tudo deve ser orientado para o PPP, porque o PPP é ajustar as regras, as normas, à realidade local. Não é adaptá-las, é fazer uma leitura, uma releitura dela, coletivamente com a comunidade local, tentando entender como que a gente poderia produzir um conhecimento melhor e atingir os objetivos que estão propostos no manual. Então, o professor tem mais trabalho sem PPP, porque ele precisa fazer essa leitura sozinho. Mais trabalho. E muitas vezes ele nem faz porque ele deveria ter mais trabalho. Muitas vezes ele não faz porque ele não acessa essa legislação. E com isso, a tendência ele repetindo as suas atividades pedagógicas, a rotina, já que você tem um acúmulo de atividades, na atividade docente, o professor sempre sobrecarregado, então a tendência é ele procurar automaticamente ajustar a sua carga, já que ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas, como é o meu caso. Eu trabalhei nas 3 redes, rede estadual, municipal e particular, paralelamente. Então, para a gente poder dar conta, você tende a ficar repetindo as mesmas formas diferentes, com demandas diferentes, as mesmas formas, e isso gera resultados insuficientes. Então, se você não é um professor que está atento a essas questões da realidade dos estudantes, a tendência é você desconsiderar isso, porque isso exige repensar suas atividades escolares. E tendo um PPP, discutindo o PPP a cada início de ano, renovando, revisando esse PPP com a comunidade escolar, você traz a comunidade escolar para os processos de ensino e aprendizagem da escola. Você traz pais, você traz os estudantes, você traz os professores, unifica esse público a partir de uma discussão. Olha, nós temos esse desafio, nós temos esse problema, nós temos esse desafio, que é melhorar nossos indicadores educacionais, produzir melhores conhecimentos, construir alguns objetivos específicos para a comunidade escolar. E isso não acontece, não temos essa discussão, não acontece. Que é um prejuízo para o estadual de ensino. E na prefeitura, que era uma realidade diferente, na rede municipal de Belo Horizonte, né, que havia, no período que você destacou, que havia essa preocupação com a construção e com a atualização do projeto político-pedagógico, você via uma diferença na prática docente, sua e dos seus colegas, uma vez que vocês contavam com esse documento? Fazia diferença? Com certeza. Porque, por exemplo, a interdisciplinaridade era na PPP da Prefeitura de BH, propunha projetos interdisciplinares. Né? Então, a gente tinha, durante o ano, esses projetos. Tinha os acontecimentos extraclasse, tinha um conjunto de ações extraclasse que estavam previstas. Você tinha... O PPP trazia, por exemplo, no caso de alunos com dificuldades,
caso de alunos com deficiências, caso de alunos respeitando a legislação que a escola pode fazer. Então, o professor está municiado e a própria direção das escolas e a própria comunidade tem um documento que respalda as ações, problemas disciplinares. Ora, o que as escolas tendem a fazer? Recorre ao colegiado em caso de um aluno fazer uma falta grave, suspende de aula. O PPP poderia resolver essa questão, mostrando quais são os procedimentos a fazer. E discutir isso, não é só pegar de alguma, fiquei sabendo que uma escola faz isso, a outra escola faz isso. Tentar compreender por que um aluno comete determinadas disciplinas, no caso que precisa de uma intervenção, às vezes de fora da sala de aula. Então, o PPP te ajuda a respaldar isso. Os alunos com dificuldade de aprendizagem, os alunos com deficiência, todos esses podem ser tratados no PPP, porque cada escola tem casos diferentes. Cada escola é um caso. Então, precisa ter o PPP pode orientar para as ações locais aquilo que é dentro, repito, você tem a legislação estadual, federal, que normatiza as ações dos professores e das unidades escolares, mas deixa espaço para construções dentro do próprio terreno da escola, a sua comunidade escolar, que é o PPP que vai fazer isso, que é ligado às rotinas da escola. E do ponto de vista da gestão, que prática você vivenciou, você viu acontecendo na sua frente, de utilização do PPP pela gestão? Boas práticas e práticas não tão boas, vamos dizer assim. Prática não tão boa também, porque não existe PPP perfeito, nem escola perfeita, nem direção perfeita, né? A gente dá muita cabeçada, né? Eu fiquei só apenas 2 anos na direção, mas o PPP ele ajudava muito. Era um livro que ficava na mesa do diretor, ficava na biblioteca, ficava na secretaria, está sempre disponível para que as pessoas pudessem manusear, entender os casos, os problemas, os direitos, as responsabilidades dentro de cada agrupação, cada ator, né, que atua dentro da escola. E também relativo aos pais. Quando a gente estava na direção, tinha o Bolsa Família, o Bolsa Escola Municipal. E então o PPP teve que ter uma sessão. Então, por causa disso, porque ele obrigava, o PPP era obrigatório, que as crianças frequentassem para ganhar presença, para ter direito a receber o Bolsa Família, que só por razões justificadas que poderia ser anulada a falta. Não anulava a falta na escola, mas no Bolsa Escola Municipal. Teve uma vez que nós entramos com uma ação na justiça, porque os pais não estavam mandando as crianças para a escola, contra todos, com base, e o PPP foi um dos documentos que respaldou essa ação. Gerou um certo conflito, mas foi um momento em que a direção se sentiu respaldada pelo PPP, eu acho que a legislação também dava esse apoio, mas o PPP também, com base nele, nós construímos um documento que permitiu encaminhar o Juizado da Infância e da Juventude, notificar os pais se eles não mandassem as crianças para as escolas, as crianças menores de 18 anos, eles estariam contrariando a lei e seriam punidos na forma da lei. Isso na justiça, mas a escola cumpriu o seu papel de garantir com isso a frequência das crianças. E você, enquanto diretor, trabalhava dessa forma com esse instrumento, vamos dizer assim, que é o PPP. Mas você via nas outras pessoas que foram diretoras ou diretores de escola onde você lecionou essa utilização do PPP também, ou nem sempre variava, como variava? Não, sempre era utilizado, sabe? Lá na escola que eu fiquei mais tempo, chama Escola Municipal Dorothy Lender, fica na periferia de Belo Horizonte, no bairro Minas Caixa. E os diretores eram frequentemente recorriam, porque todo ano a gente fazia discussão do PPP. Todo ano a gente tinha uma assembleia para revisão, né? Uma assembleia de prestação de contas e uma atividade de revisão do PPP. E aí era interessante que havia uma preocupação de
de construir normas, regras que a gente desse conta de cumprir, mas que também nos empurrasse para frente para a gente não ficar estagnado. E isso era muito importante, porque as direções baseavam nelas, inclusive casos de alunos que cometiam alguma falta grave ou professores que cometiam algum ato, você está respaldado por um documento construído a própria comunidade, e ela se posiciona a respeito. E se o professor cometeu um ato de racismo, como a gente tem a lei, ele cometeu um ato de racismo, mas no âmbito pedagógico, quais são os procedimentos que precisam ser feitos? E uma criança cometeu bullying, como que quais são os procedimentos que o PPP tem? Tem a lei, tem as normas, mas você pode ter os procedimentos pedagógicos da escola, para a criança que sofreu, para a criança que praticou, como vai ser os procedimentos. Então, lógico, o PPP não é uma coisa gigante, mas é algo que contempla muitas questões que ajudam a gente no dia a dia. E onde não tinha, ou se tinha, você desconhecia esse documento, também não dá para saber se ele era usado ou não, é isso? Como era usado, enfim. Nesses casos, toda vez que nessas escolas que tinha, recorre ao Conselho Tutelar, recorre-se ao Juizado da Infância e da Juventude, recorre-se a outros órgãos, porque já a escola perde um pouco da sua autonomia de resolver seus problemas pedagógicos, seus problemas disciplinares no âmbito da escola. Você passa a recorrer às outras instâncias fora da escola para resolver esses problemas, o que é muito ruim, porque muitas dessas questões que envolvem o dia a dia da escola são questões pedagógicas, são questões que envolvem uma relação entre os atores envolvidos dentro da escola. Aí você precisa fazer a polícia, porque teve esse um aluno xingou o outro. Ora, o PPP ele poderia ter resolvido isso, não é proibido chamar a polícia, vamos resolver isso no âmbito, é um problema pedagógico. O professor que reprovou uma turma inteira, o que aconteceu? Ou que apresenta grandes dificuldades para cumprir seus horários, problemas disciplinares. Isso o PPP pode estar contendo essas coisas e resolver no âmbito da escola. E também, os alunos com dificuldades, o que a escola propõe para superar essas dificuldades? É só reprovar? Será que ela pode construir? O que ela tem de recursos para construir? O PPP te responderia essas questões. Nas escolas que não têm, funciona assim. Chegou, o conselho de classe decide, o professor tem autonomia para aprovar ou não aprovar, depois daqueles casos, alguns casos vai para o conselho de classe, o conselho de classe delibera e pronto. Então fica assim, esse automático, de se fazer mais do mesmo. Né? A gente sabe que não é um PPP que vai mudar a rotina, mas é todo o ritual que encerra o PPP que gera uma participação que pode provocar mudanças nas rotinas das escolas. Não vai resolver todos os problemas da educação, porque a gente sabe que tem os problemas familiares, socioeconômicos que afetam, mas ele permite um espaço de discussão sobre o fazer da escola. Eu acho que esse é o grande ponto. Para caminhar para o fim, Agnes, eu queria perguntar como que você enxerga a relação entre projeto político-pedagógico e direitos humanos? Então, isso é outra questão muito relevante. Lógico que o PPP ele precisa ser construído com base na legislação. E nós temos toda uma legislação de garantia de direitos no Brasil. Né? Os direitos humanos, os direitos de cidadania, só existe uma democracia. Direitos humanos é garantir o direito das mulheres, dos negros, dos não brancos, né, existirem, dos deficientes, dos idosos, enfim. Os direitos humanos entra nesse rol do conjunto dos direitos que garantem a vida. Né? Então o PPP ele precisa estar ligado a isso. Você não pode colocar no PPP coisas que contrariam a legislação nacional. Contraria os direitos humanos, contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um grande guarda-chuva que orienta as políticas de direitos humanos nos países de democracias, nas democracias. E aí o PPP ele é um instrumento a mais, porque ele traz a comunidade escolar, essa comunidade escolar é convidada a discutir esses problemas rotineiros das escolas. E aí que precisa ser muitas coisas
a própria comunidade escolar vai tomar consciência de que ela precisa agir respeitando os direitos das pessoas, os direitos humanos. E a própria escola vai se tornar um espaço de defesa do direito. O PPP ele ajuda nesse debate, ajuda nessa consciência, ajuda, né, que move as pessoas, provoca o debate sobre a importância de garantir que as pessoas tenham seus direitos individuais e coletivos respeitados. Nesse sentido. Eram essas as questões que eu tinha para lhe colocar, Agnes. Eu queria saber se você tem mais algum comentário para fazer, alguma coisa que você queria falar, um recado para as professoras e para os professores que estão ouvindo a gente, alguma coisa assim. Eu acho que o que eu falaria é que começasse um movimento nas próprias escolas em construir o PPP participativo, de forma dialogada, chamando a comunidade escolar para o debate. Isso é muito saudável, a comunidade escolar participar dos instrumentos de gestão, né, da própria escola é fundamental tanto para o crescimento de resultados educacionais quanto de participação e redução dos conflitos internos das escolas. Belo convite. Foi muito interessante conversar com você, Agnes, e ouvir o que você tem a dizer sobre o projeto político-pedagógico enquanto instrumento de política e de gestão. Sem dúvida, as suas reflexões vão alimentar as reflexões de outros professores que irão escutar esse podcast. O conteúdo e as opiniões da série do podcast Profcast, produzida para o curso de Educação e Direitos Humanos do projeto Trilhas de Futuros Educadores, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais pela Fundação João Pinheiro, não refletem necessariamente o posicionamento da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e da Fundação João Pinheiro, nem têm o objetivo de levantar quaisquer bandeiras partidárias ou de posicionamento ideológico. O intuito é contribuir com a formação dos profissionais da educação, articulando teoria e prática, com foco na prática docente no cotidiano da escola, na busca de uma educação escolar democrática e de qualidade.